Essa é a solução do exercício 5 da P4 do noturno de Introdução à Informática. Vamos dar uma olhadinha no enunciado. O exercício foi igual tanto para a turma A como para a turma B. Implemente uma função que verifique se um valor é perfeito ou não. O valor é dito perfeito quando ele é igual à soma de seus divisores, excetuando ele próprio. Por exemplo, 6 é perfeito. O 6 é igual a 1 mais 2 mais 3, que são os divisores de 6. A função deve retornar P, caso o valor seja perfeito, e N, em caso contrário. Implemente na função main o código necessário para a utilização dessa nova função. Observação. Para o usuário deverá ser exibido o número é perfeito ou o número não é perfeito. Essa questão valia 2,5 pontos. Quem se dá o trabalho de estudar para a prova, analisando os vídeos que a gente já colocou anteriormente, ia ter uma grata surpresa, porque esse problema foi apresentado anteriormente, já solucionado antes do dia da prova. Então, ele era o exercício 5 da atividade 4. Então, você pode dar uma olhadinha aí naquele vídeo, a gente lá vai fazer um pouquinho mais vagar, explicando um pouquinho mais detalhado, mas de qualquer forma a gente aqui ainda vai dar a solução. Mas veja, não deixe de assistir a solução. Quem estudou para a prova olhando a atividade 4 já tinha visto a solução desse exercício. E olha que ele não valia pouca coisa, né? Aqui valia 2,5 pontos. A única diferença é que lá no exercício 5 da atividade 4, o problema deve retornar 0 ou 1, ele retorna um número inteiro. E aqui retorna P ou N, retorna um char. Essa é a única diferença da solução que a gente vê aqui e lá. Bom, eu vou apresentar o problema já resolvido na forma como ele deveria ser na prova. Temos então aí da linha 4 à linha 7, como comentário, o próprio enunciado do problema e logo após então a codificação que nos interessa. Bom, o problema ele vai ter uma função que vai verificar se o número é perfeito ou não. Não foi dado nome específico para ele, então aqui foi chamado de isperfeito, uma técnica de nomear funções, is, e mais aquilo que a gente quer testar. Nesse caso, a função deve retornar um n ou p, por isso que então o tipo é o char. Ela recebe um número inteiro. Então, baseado nesse número inteiro, vai ser feita uma análise e vai ser devolvido um char. Bom, eu defini aqui uma variável k, que a gente vai usar no for, e uma variável de soma, porque eu vou precisar fazer a soma dos divisores. O k vai de 1 e até um número menor que n. Eu não vou dividir, saber se o 6 é divisor de 6, porque diz que a gente deve excetuar o próprio número, né? Então, a gente não deve dividir por ele próprio para saber os divisores, exceto ele próprio. Então, por exemplo, o número 6 eu vou dividir por 1, 2, 3, 4 e 5. Pelo 6, não. Bom, o que eu faço em cada passagem? Pego o número, divido por k. O k começa com 1, depois é 2, depois é 3, depois é 4, depois é 5. Isso é resto da divisão. Se o resto da divisão de n por k for 0, encontrei um divisor. Então, a soma é o que ela vale mais esse k que deu certo a divisão. Se não deu, volta lá, pega o próximo, volta lá pelo próximo. E por último, então, eu pergunto aqui, se a soma é igual ao próprio número, eu retorno p. Veja que o p é um char, por isso que a função, se ela é definida com char, então ela retorna um char. O delimitador do char é aspas simples. Se não é igual, a soma não bateu, ele não é perfeito, retorna n. E no programa principal, eu digito e, eu defino uma variável n, peço para o usuário digitar o valor de n e leio aqui o valor de n. E ativo a função isperfeito passando n. Então, por exemplo, se o n é 6, o n aqui vai entrar com o valor de 6. Ok? E aí a função vai trabalhar e vai voltar P ou N. Então,
Se voltar P, como foi dito no enunciado, o número é perfeito, senão o número é perfeito. Veja que aqui eu não acentuei, porque senão vai aparecer uns símbolos estranhos aí. Ok? Bom, veja com mais detalhe também o próprio vídeo do exercício 5 da atividade 4. São idênticos, né? Muito bom para quem estudou analisando os vídeos anteriormente. E pode ser bom também para quem precisar fazer um exame, uma sub ou qualquer coisa assim.